Olá! Voltamos então aqui ao nosso canal História em Movimento com um material bastante interessante aí para pensar as dinâmicas do mundo atual, o mundo contemporâneo, se preferirmos. Material da Globo News, o programa Sem Fronteiras, que foi ao ar entre o final de 2012 e início de 2013. A publicação virtual desse material se deu agora no início deste ano de 2013. A discussão deste Sem Fronteiras é uma discussão sobre o chamado consumismo, mas de forma ampliada a gente realmente pode pensar essa discussão como uma discussão desse mundo atual, desse mundo contemporâneo, e desse mundo que grosseiramente aí foi sendo estruturado, foi aparecendo do século XVII para cá, que é um mundo do sistema capitalista, um mundo aí calcado na produção e no comércio dos bens e que foi se desenvolvendo e se estruturando em torno dessa ideia. E isso gera um sistema econômico, isso gera um sistema social, isso gera um sistema cultural. E a discussão do programa, com todos os depoentes participando, gira em torno disso, da reflexão sobre isso. Nós não veremos necessariamente uma defesa ou um ataque a esse chamado consumismo e a essa sociedade de consumo. Mas nós veremos ao longo desses pouco mais de 20 minutos desse material uma reflexão sobre o significado disso tudo, em especial em termos recentes, em termos aí de final do século XX e início desse nosso século XXI, onde algumas questões importantes são apontadas. O consumo parece ter se tornado, ou está se tornando, um fim em si mesmo. Isso tem algumas decorrências culturais, sociais bastante complicadas. O sistema como um todo ele tem gerado um aumento de desigualdade bastante problemático. E nós temos uma questão que é a questão talvez mais premente de todas, que é bem simples e bem lógica, bem racional. Se nós estendermos o modelo e o nível de consumo que temos hoje aí no chamado mundo ocidental, grosseiramente falando, para toda a civilização humana que habita o planeta Terra, o meio ambiente do planeta não suporta isso. Então, a nossa existência como civilização e como espécie ficaria comprometida. Essas questões elas são razoavelmente importantes, assim, e elas emergem com muita força da reflexão que esse material nos traz. Por último, poderíamos dizer, bem, a questão do consumismo como um fim em si mesmo, a própria questão da desigualdade, pode ser meramente opinativa, pode ser questões opinativas, pode ser questões de ponto de vista, comportamentais. A desigualdade talvez um pouco mais complicada, mas enfim, vá lá, que seja. Nós podemos ter os nossos pontos de vista sobre isso e dizermos, bom, eu fico com o meu ponto de vista, seja ele qual for. É uma pura questão de ponto de vista. Ok, não parece, mas que seja. A terceira questão, que é a questão de que se nós estendemos esse modelo para toda a civilização humana, o nosso planeta, que é o único que temos, não suporta isso, e a nossa existência como civilização e espécie fica, portanto, assim, ficaria comprometida, não é opinativa. Na verdade, é uma pergunta bem simples, assim, se nós queremos continuar existindo como civilização e como espécie, de uma forma viável. Então, realmente é um material bastante interessante e bastante importante, nesses pouco mais de 20 minutos em que ele traz todas essas reflexões aí, através do trabalho, aí, da fala de todos os depoentes, e do modo como as informações foram organizadas. Vamos então a esse material da Globo News, o programa Sem Fronteiras, que foi ao ar aí entre o final de 2012 e o início deste ano de 2013. Como esse material tem aproximadamente 20 minutos, pouco mais do que isso, nós o veremos em duas partes, sendo que esta é a primeira parte e temos aí na sequência a segunda parte desse material, que é um material que realmente vale a pena observar.
para uma discussão sobre o mundo atual, até para uma discussão sobre sistema capitalista, e, por que não dizer, para uma discussão sobre se queremos sobreviver de forma viável como espécie e como civilização. Vamos então ao Sem Fronteiras da Globo News sobre o consumismo. Consumismo é o nome dado à nova doutrina, e hoje se admite ser a maior ideia que a América tem a dar ao mundo. A ideia de que os trabalhadores e as massas sejam vistos não só como trabalhadores e produtores, mas também como consumidores. Pague melhor a eles, venda mais para eles, prospere mais com esta equação. Mais de 70 anos se passaram e essa receita ainda é seguida por quase todas as autoridades econômicas do mundo. O Brasil segue à risca o modelo de desenvolvimento baseado no aumento do consumo, não só por uma questão de justiça social, mas de sobrevivência do modelo econômico. De 2003 para cá, mais de 30 milhões de brasileiros ingressaram na classe C, que hoje representa metade da população brasileira e do poder de compra do país. Para estimular o consumo, o atual governo baixou juros, cortou impostos, facilitou vendas a prazo e manteve a política de aumento real do salário mínimo. A indústria automobilística foi um dos setores mais beneficiados pelas medidas. Reduzir o preço dos veículos ao consumidor, né? De modo que o consumidor possa adquirir mais veículos a partir de preços menores, custos menores. É mais uma medida para garantir a continuação do crescimento econômico no momento de crise da economia internacional. E as vendas de veículos no mercado interno aumentaram 2,5 vezes em 10 anos. A notícia é boa para quem teve pela primeira vez na vida a oportunidade de comprar um carro. 5% menos. Mas as metrópoles brasileiras com infraestrutura limitada não estavam preparadas para a inundação de automóveis nas ruas. E o resultado foram perdas econômicas no trânsito e aumento da poluição. Existe alternativa à sociedade de consumo? E se países como Brasil, China e Índia seguirem os padrões de consumo dos países desenvolvidos, o que pode acontecer? As advertências sobre um eventual apocalipse provocado por um consumo exagerado não impediram que o mundo virasse o ano com o mesmo anseio de consumo, o que desperta a discussão sobre o necessário e o supérfluo, o útil e o desejo. Estaria na hora de abandonar o crescimento baseado em um consumo crescente por um desenvolvimento de novo tipo? É comum a gente ouvir que se todos os brasileiros, chineses, indianos começarem a consumir em padrões, por exemplo, dos Estados Unidos e da Europa, a Terra não vai aguentar porque vai faltar recursos naturais para isso. Mas qual seria a alternativa a isso sem deixar as pessoas frustradas? A principal questão é saber se o padrão de consumo dos brasileiros fosse equivalente ao padrão de consumo dos americanos, se a qualidade de vida dos brasileiros seria melhor. Em alguns aspectos, certamente sim, mas em outros aspectos não. Ou seja, quando a gente fala de consumismo, tem coisas, bens e serviços que certamente nós precisamos consumir mais, mas tem outros que consumir mais não nos traz bem-estar. Então, para levar essa discussão de maneira serena, é muito importante fazer essa diferença. Quais são os bens e os serviços dos quais nós precisamos mais para viver melhor? Em primeiro lugar, educação. Isso é um bem de consumo, é um serviço fundamental. Mas muita gente pensa também em consumo em termos de possuir objetos, coisas materiais. Alguns desses são importantes, são necessários e representam uma melhoria de qualidade de vida. Certamente não ficar mudando de televisão a cada ano em função da propaganda. Essa emergência de populações que estavam em situação de pobreza e que hoje têm acesso a esses bens, isso é uma das mais importantes realizações da democracia em todo o mundo. Mas o planeta não é infinito.
Então nós vamos ter que ter a inteligência de adaptar essas aspirações de consumo aos limites dos recursos ecossistêmicos. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso basicamente de duas maneiras. A primeira é inovação tecnológica. É fundamental que os produtos lançados ao mercado sejam lançados, desde a sua concepção, com um tipo de desenho, com um tipo de design em que haja menos embalagem, menos desperdício, menos lixo, etc. Isso ainda está muito rudimentar, sobretudo num país como o Brasil. Mas ainda a questão da frustração, quer dizer, a pessoa que hoje tem a condição de comprar um carro a longo prazo, pagamentos com juro mais baixo e tudo, vai dizer o seguinte: bom, enquanto o carro era uma coisa cara, os ricos poderiam ter, agora que na minha vez nós vamos começar a economizar recursos naturais? O que você está dizendo tem razão de ser. Existe uma parte do consumo que é feita de bens pelos quais os indivíduos como que se destacam dos outros. Os economistas chamam isso de bens posicionais. São aqueles bens que, ao serem adquiridos, me dão um sentimento, carros, de status, de ser diferente dos outros. O que é muito importante que as organizações existentes na sociedade civil, a publicidade, o Estado, a televisão, todo mundo fortaleça é a ideia de que o bem-estar pode vir também de bens relacionais, ou seja, do fato de que, em vez de andar sozinho num carro, preso num engarrafamento, eu vou ter mais bem-estar se eu tiver num transporte público que seja um transporte público de qualidade. E como você rebate a crítica que se faz aos anticonsumismo, ao anticonsumismo irresponsável, que é a de uma volta a uma vida um pouco mais frugal, de uma certa forma uma posição, dizem os críticos, idealistas, seria uma volta ao que aconteceu na década de 60 com os hippies, que tentaram viver a vida mais simples possível, e aquilo se demonstrou uma coisa impossível, irrealizável, idealista e que frustrou também muita gente. O anticonsumismo tem um duplo viés muito perigoso. Um é um viés autoritário. Eu sei o que as pessoas devem consumir. Não é disso que se trata. Ninguém sabe o que as pessoas devem consumir. O que a gente sabe é que se todo mundo consumir, como você falou no início, do jeito que os americanos consomem, nós vamos precisar, os cálculos atuais são de entre 4 e 5 planetas. Portanto, nós vamos ter que resolver esse problema. E o segundo viés perigoso é que o anticonsumismo, muitas vezes, tem um viés tradicionalista. O bom era o jeito que a gente vivia no passado, quando as pessoas andavam de carruagem. Coisa nenhuma. O nível de vida nessa época era baixíssimo, as pessoas tinham uma expectativa de vida de 30, 35 anos. Portanto, do que se trata? Trata-se de aproveitar, desfrutar das vantagens, dos serviços, do extraordinário progresso material que o desenvolvimento recente trouxe, mas fazer isso de uma forma consciente, de uma forma racional, de uma forma em que as pessoas não sejam vítimas e se comportem passivamente diante dos bens materiais que elas tenham pela frente, mas que elas façam escolhas cada vez mais baseadas na compreensão que elas têm da maneira como a sociedade funciona.